Você já deve ter ouvido a frase, não é só futebol. E de fato, não é. Principalmente no Brasil, onde ele é espelho, grito, fuga, abraço. Muito mais do que um esporte. É onde o país se enxerga, às vezes bonito, às vezes difícil, às vezes festa, às vezes ferida. Mas de que Brasil exatamente estamos falando? Quem é lembrado nas vitórias? Quem é esquecido nas arquibancadas? Quem narra essas histórias? E quem fica de fora das fotos, das manchetes, dos hinos? É por perguntas como essa que, no coração de São Paulo, no bairro do Pacaembu, existe um lugar muito especial que guarda as respostas, ou que pelo menos nos incentiva a buscá-las. O Museu do Futebol conta como o esporte virou símbolo da identidade brasileira, não só pela beleza dos dribles, mas pelo sentimento de pertencimento que ele carrega. Em tempos de medo, foi fuga. Em tempos de festa, foi explosão. Em tempos de silêncio, foi voz. O futebol moldou a imagem de um Brasil popular, festivo, vencedor. Mas também revelou as contradições de um país que é múltiplo, desigual e, muitas vezes, excludente. Olha, eu acho que a história do futebol está intrinsecamente ligada à história do Brasil, né? Se você pegar a história do futebol quando chegou aqui no fim do século XIX, você para pensar que o Brasil naquela época tinha acabado de virar república, né? E assim, você pode contar perfeitamente a história do Brasil através do futebol, né? Vamos pegar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. A primeira edição do Campeonato Brasileiro, como a gente conhece, é de 71, então a gente estava no regime militar, enfim. E de lá para cá, teve muitas mudanças políticas, mudanças econômicas, e você pode contar isso através do Campeonato Brasileiro também, né? Então, você pode muito bem traduzir a história da sociedade brasileira como um todo através do futebol. Até mesmo, por exemplo, de São Paulo. O Campeonato Paulista é o mais antigo do Brasil, é de 1902. E se você pega São Paulo em 1902 e pega São Paulo hoje, você vê que teve uma evolução absurda. E o Campeonato Paulista também acompanhou isso, porque foi um campeonato que não teve interrupção. Passou por guerras, passou por pandemias e continuou, né? Então, assim, tem uma importância enorme você contar a história do futebol, você contar a história de uma sociedade através do futebol. Eu acho que talvez o contrário, né? É difícil você imaginar uma situação que você não consiga mostrar o futebol dentro da cultura brasileira. A gente costuma falar que o Museu do Futebol é um museu que é voltado também para as pessoas que não gostam de futebol. A gente costuma falar, o futebol está tão entranhado, né, na vida dos brasileiros, que mesmo que a pessoa não entenda nada de futebol, ela consegue entender termos como levou cartão amarelo, pisou na bola, jogo está difícil, né, vamos garantir o empate. Na mesma imagem de um país popular, festivo e vencedor, nem todos aparecem. Durante décadas e décadas, o futebol foi território exclusivamente masculino. Em 1941, uma lei proibiu mulheres de praticar o esporte no Brasil. E até hoje, a memória delas luta por mais espaço dentro e fora das quatro linhas. O futebol é paixão nacional, mas também é espelho de um Brasil real, com suas belezas e suas feridas abertas. Reconhecer isso é fundamental para que esse esporte, que tanto nos representa, represente todos. Eu acho que o futebol é um elemento, dentre outros, importante da cultura brasileira, né? Eu acho que nesse sentido, né, acho que o futebol é parte, né? O futebol é um termômetro para muitas outras coisas da sociedade, né? Inclusive no começo do futebol, né, que só a elite jogava futebol, né? A rejeição de pessoas oriundas da classe trabalhadora de poderem jogar futebol, né? Depois a questão da proibição do futebol feminino, né? Que é uma coisa completamente surreal, né? Da gente pensar nos dias de hoje, assim, e o futebol feminino ainda hoje muito aquém da estrutura que tem o futebol masculino, mas já galgando algum espaço, né? Que ainda não é o ideal, mas
já não é mais aquele cenário, né, da época da proibição. Então, eu acho que diversas questões culturais a gente pode perceber no futebol, né, inclusive o preço do ingresso, né, essa elitização que as arenas causaram no futebol. Então, todos esses elementos, eu acho que eles estão, a preponderância do eixo Rio-São Paulo, né, no futebol, e isso faz a gente detectar outras coisas do nosso país. Então, eu acho que nesse sentido, né, de ser um espelho de muita coisa, eu acho que tudo isso faz o futebol um elemento cultural muito importante. Em 2015 a gente resolveu, fizemos a Copa Masculina, vamos fazer a Copa Feminina. E até então o que eu conhecia sobre a história do futebol de mulheres no Brasil remontava exatamente à época do Radar, no começo dos anos 80. Lembro de ter assistido o primeiro Sul-Americano em 1991, lembro de ter Mundial de 95, e parava por aí, não conhecia nada além disso. E aí a equipe do Centro de Referência começou a recuar mais no tempo, começou a encontrar várias referências de futebol, nos anos 70, nos anos 60, nos anos 50, culminando com os anos 40, quando a gente encontra, né, as referências sobre a proibição do futebol praticado pelas mulheres em 1941, e aí aquela lógica, você proíbe uma coisa que existe, você não proíbe coisas que não existem. Então se o futebol feminino foi proibido em 41, é porque estava sendo praticado antes disso. A memória não mora só nos objetos. Ela vive no espaço, na arquitetura, nos sons, na vibração de cada canto. O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, no final da Avenida Pacaembu, guarda mais do que partidas. É cenário de encontros, de vitórias, de despedidas. A Praça Charles Miller, que leva o nome do introdutor do futebol no Brasil, guarda mais do que dias ensolarados. Guarda crianças aprendendo a chutar, guarda casais que se conhecem ali, famílias passeando, abraços, protestos, celebrações e, principalmente, memórias. Eu acho fundamental você ter uma instituição que preserva, né, muito da história ou de como conseguimos chegar até aqui, né? Então, todo o desenvolvimento, a criação dos clubes, da história do próprio esporte, né? Então, e é muito legal você ver como é que nasceu, como é que se originou, né, aquilo que você admira, que você gosta. Então, por causa daquele título de 2002, aqui mesmo, meu primeiro jogo de futebol que eu fiz na vida foi aqui no Pacaembu. Foi um Santos e Flamengo, meu pai é flamenguista, no ano 2000. Então, para mim também, esse lugar particularmente tem uma importância pessoal para mim também. E isso faz uma conexão direta com os laços que a gente cria aí com os nossos desenvolvimentos, né, com o nosso desenvolvimento como ser, né? Então, conhecer essas atividades artísticas, culturais, esportivas e que constroem também a nossa história. E ter isso registrado, ter isso documentado é fundamental para a gente também se conhecer, é muito legal. Eu acho que o museu ele traz a história do futebol em si, né? Então acho que quem gosta disso, de cultivar todos os tipos de clube, que é o nosso caso, é muito relevante. Então ali você vai conhecer não só a história do Palmeiras, não só a história, você vai conhecer como completo e as principais jogadores do mundo, né? Estão aí dentro. Tanto que a gente é o país do futebol, né? O complexo do Pacaembu é mais do que concreto, mais do que gramado. É um pedaço vivo da cidade. É testemunha de um Brasil que muda e que carrega nas linhas desse campo as linhas da própria história.